E ontem aconteceu uma coisa chata no finalzinho da transmissão de Flamengo 2, Bahia 0. Uma coincidência infeliz por parte do ex-jogador do Flamengo, principalmente, Júnior, que hoje não, já tem um tempo que ele é comentarista de televisão na Rede Globo. Neste vídeo, o Bara, do canal Bara Bahia, ele trouxe um contexto maior do áudio que foi divulgado nas redes sociais ontem, do Júnior falando de sardinha frita, tal, dando a entender que o Bahia era uma sardinha frita, tal, aquela coisa. Mas no fundo, não foi nem bem isso o que aconteceu. Segundo o contexto ali um pouco maior que o Bara Bahia vai trazer aqui pra gente, um contexto maior da conversa, o pessoal tava falando de comer no restaurante e tal, depois do jogo, aquela coisa, e o Júnior falou em uma sardinhazinha frita, já que, se não me engano, no papo eles estavam falando de comer uma comida boa, tal, aquela coisa toda. Será que o Júnior não sabe que sardinha é o apelido do Bahia, que a torcida do Vitória chama o Bahia de sardinha? Não sabe, de certeza absoluta não sabe. Sabe por quê? Porque essa turma vive numa bolha. Eles não narram para o futebol nacional, eles narram local com transmissão nacional. Ontem foi uma vergonha, segundo quem viu pelo Grupo Globo. Era uma narração pró-Flamengo, gente. Eu assisti o jogo pela Flá TV, porque eu vivo fora do Brasil, e o jogo não passou na televisão aqui para fora do Brasil. Mas no YouTube, o Flamengo tem um acordo aí de transmissão, que eles transmitem os jogos do Flamengo, seja campeonato estadual, campeonato brasileiro e tudo mais, apenas no YouTube para fora do Brasil. Então ontem eu vi pela Flamengo TV o jogo Flamengo e Bahia transmitido para cá, para Costa Rica, que é onde eu vivo. Claro, narração totalmente pró a favor do Flamengo. Mas estamos falando da Flamengo TV. Flamengo TV, ok? Nós estamos falando do Grupo Globo de televisão, que em muitas vezes transmitem os jogos em canais pagos por assinatura, como é o caso do Premier, e muitos baianos, torcedores do Bahia, pagam a assinatura do Premier. Não é para ver um comentarista da Globo fazer chacota com o Bahia. Sendo por querer ou sem querer, o Bahia virou chacota. Porque aí a torcida do Vitória vai fazer aquele cortezinho maroto e vai tirar uma onda com o Bahia. Mas isso não teria passado se as pessoas que vão fazer a transmissão soubessem da cultura local do estado aonde esse jogo será passado. Isso não teria passado se fosse assim. Se fosse assim, Júnior talvez não tinha dito sardinha frita, porque ele ia se lembrar que o apelido do Bahia é sardinha, que a torcida do Vitória chama o Bahia de sardinha, e aí, gente, o que ia acontecer? Ele ia se segurar, não ia dizer nada. Isso também acontece muito, porque os narradores ficam conversando muita baboseira, em vez de estar narrando o jogo rolando e o pessoal falando de jantar. Claro, o Flamengo já estava ganho, né? O jogo, 2-0, o Flamengo dominou o jogo, tal, aquela coisa toda. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aqui assistir as reações do Bara, do canal Bara Bahia, do Vitor Torres, do Somais Bahia e do Tom Bahia. Os 3 canais, o link estarão aqui na descrição deste vídeo. E eu já volto. O que a gente presenciou hoje na transmissão, né, do Premier foi uma sacanagem com o Sport Clube Bahia. A falta de respeito que Júnior cometeu durante a transmissão é de uma falta de profissionalismo absurda. Ele não está ali para fazer comentários a favor de time A ou time B, não, embora ele seja ídolo e seja declaradamente torcedor do Flamengo. Mas ali ele precisa respeitar. Eu paguei para poder assistir aquilo dali, não paguei para fazer sacanagem comigo, não. E ele vem com aquela piadinha no final do jogo. Qual a necessidade disso? Zero necessidade. Então, seu Júnior, respeite o Sport Clube Bahia. Assim como a gente respeita os seus comentários, assim como a gente respeita o seu legado no futebol. Mas ali você não estava narrando para a TV Flamengo, não. Você estava narrando para a TV Globo. E eu estava pagando para poder assistir, para poder sofrer a sacanagem que você fez. Não estou querendo dizer que o Bahia perdeu por conta disso, e nem querendo colocar isso acima de qualquer outro detalhe que a gente venha a concordar e conversar aqui sobre o jogo, que para mim foi frustrante. Mas esse primeiro recado tem que ser dado. Foi uma sacanagem, foi uma falta de respeito. E eu espero que de alguma maneira haja uma retratação. É lamentável a gente estar assistindo o jogo, nós somos clientes, nós pagamos e a gente ouviu uma molecagem dessa ao vivo. Isso aí que Júnior fez, Júnior, você foi moleque. Você foi moleque. Você não agiu como um profissional, você agiu como um moleque.
Porque a partir do momento... Eu tô aqui, esse canal aqui é um canal clubista, que eu falo do Bahia, eu faço resenha com Vitória, ok, aqui. Mas se eu for contratado para trabalhar em alguma emissora, eu não vou poder fazer isso. Eu não vou poder chegar lá e fazer o Vamos Rir, como eu faço aqui. Eu não vou chegar lá na emissora e falar assim, o time das galinhas. Eu não vou poder fazer isso. Porque eu estou sendo contratado pela emissora. Aqui não, aqui é um canal Tom Bahia. Aqui é meu canal, aqui eu só falo de Bahia e aqui eu faço resenha com os torcedores do Vitória e de outros clubes. Aqui, as minhas regras aqui me permitem fazer isso. Mas se eu for contratado para uma emissora ou algo do tipo, eu não vou fazer isso. Eu tenho que respeitar as regras da emissora, né? Que tem que prezar pelo respeito com todos os clubes. Todos os clubes. Imagine você, se eu tivesse na transmissão, o Bahia tivesse ganhando do Flamengo, e eu chegasse e falasse assim, ó, hoje não deu pro Varmengo. Eu acho que ninguém ia gostar. Os torcedores do Flamengo não iriam gostar. Então assim, Júnior, respeite o torcedor do Bahia, respeite os clientes que pagam e ajudam a pagar o seu salário, porque o seu salário é pago também com os assinantes. Deixe de ser moleque e seja homem, seja profissional. Porque o que você fez foi uma molecagem. Falta de respeito com o torcedor do Bahia. Se eu fosse dirigente da emissora, você tomaria uma multa e ficaria um bom tempo sem aparecer nos jogos. Porque isso é antiprofissional. Isso é falta de respeito com os clientes, com as pessoas que pagam para assistir um canal fechado. E além disso, é falta de respeito com os torcedores do Bahia. Porque isso aí tá viralizando por todos os lugares. Isso é feio. Você, como profissional que você é, você deveria se respeitar, porque quem quer respeito, dá respeito. Eu vou trazer esse trecho aqui da transmissão do jogo, que também gerou polêmica, e a gente daqui a pouco vai comentar um pouco mais sobre essa situação. Tá aqui, ó. O Kika eu acho que é um deles, hein? Se você gabaritar, o jantar tá na sua conta. Deixa eu ver, vai subir a placa. Luiz Araújo entrou, vem o Sanabria. Não é possível. É ou não é, Lai? É ele, não precisa dizer nada aqui. Na conta do Maestro. E pode pedir prato caro também, viu, Camila? Bom demais, então vamos registrar. Aquela velha sardinhazinha frita já tá ótimo, galera. Fim de domingo, né, galera? Que Vinhozinho. O Kika eu acho que é um deles. Oi, gente. E a gente sabe dessa história. Aquela velha sardinha frita tá ótima, é um fim de domingo. Comentário de Júnior, que é um flamenguista e estava participando da transmissão do jogo. Para alguns, ele de repente fez isso em tom de provocação. Para mim, sinceramente, pode ser uma coincidência. Eu não acredito que ele saiba dessa resenha, ou de repente faltou estudo, e nem iria estudar algo que é resenha. Por aqui, né? Depois daquela declaração certa feita anos atrás de Joel Santana, e acabou ficando. Minha opinião, deixe sua opinião. Para mim, ele não sabe da história e acabou falando ali, né? Enfim, sem provocar, né? Sem esse intuito de provocar o Bahia. Primeiro, porque ele não sabe. Segundo, que para mim até não é o perfil dele. Por mais que ele seja flamenguista, e a transmissão toda feliz ali, né? Com o resultado do Flamengo, o Flamengo de fato jogou muito bem. Mas não acredito que tenha sido com o objetivo de provocar o Bahia. Agora, virou realmente elemento para os torcedores do Vitória ficarem resenhando. Mas é aquilo, né? Eles só se preocupam com a gente e, de vez em quando, acontece um tipo de situação como essa para dar um pouco de alegria para eles. Porque o sonho deles é, pelo visto, né, se espelhar no dia a dia e no passo a passo que o Bahia tem tido. Por mais que a gente tenha sofrido essa derrota, mas o Bahia está em outro patamar e isso aí todo mundo sabe, inclusive os próprios torcedores, por isso que eles ficam aproveitando para provocar, mas na nossa parte, gente, siga a gente. Pois é, e aí vocês viram aí as reações do Vitor Torres, do Tom Bahia e do Bara, do canal Bara Bahia. Forte abraço aos três. O link do canal de cada um, o link, né, dos canais de cada um vai estar aqui na descrição deste vídeo. Ó, ontem, no meu pós-jogo, foi um pós-jogo sem ser pós-jogo, tá? Eu, pra ser sincero, não ia postar vídeo ontem. Eu não ia postar vídeo ontem, eu tinha postado um vídeo no Nerd Futebol, apenas um do esporte e tal, e eu não ia postar vídeo do Bahia nem nada no domingo, mas aí aconteceu essa situação, aí eu tive que postar, né? Tive que postar porque realmente é algo surreal. Eu tinha falado ontem que acreditava que tinha sido sem querer, né? Que não tinha sido por mágoa nem nada, que não tinha sido de propósito. Continuo com essa opinião, porque agora eu ouvi um trecho do áudio um pouco maior, com algum contexto, não é? E aparentemente eles não estavam falando do Bahia, mas isso acontece, gente, porque os narradores e os comentaristas, em vez de estarem preocupados com a narração do jogo, eles estão conversando um monte de bobagem. Se o Flamengo tivesse perdendo o jogo, presta atenção no que eu estou falando, o Flamengo estava ganhando com os pés nas costas do Bahia. 2-0 foi um resultado que não foi a verdade do jogo. Aquele jogo poderia ter sido 4 ou 5 para o Flamengo tranquilamente. E você, torcedor do Bahia, me desculpe, essa é a mais pura verdade, ok? Então o que é que acontece? O Flamengo estava ganhando, já era finalzinho do segundo tempo, começaram a conversar um monte de besteira.
Se o Flamengo tivesse perdendo, esse assunto de jantar, de sardinha frita e tal, não tinha surgido, porque eles iam estar focados em narrar o jogo para ver se o Bahia, se o Flamengo empatava o jogo ou fazia um gol, sei lá o quê. Certeza absoluta que esse papinho mole não ia estar rolando na transmissão. Esse papinho mole rolou na transmissão porque o Flamengo estava ganhando. É o time deles, Tinha lá um comentarista flamenguista, porra, que é o Júnior. A Rede Globo é flamenguista. Uma falta de respeito com os assinantes do Premier baianos que pagam por esse serviço a cabo para poder ver o Campeonato Brasileiro e ver os jogos do Bahia. Esse povo tem que estudar mais. Se Júnior soubesse, e eu acredito que ele não sabia, se ele soubesse que o apelido do Bahia é Sardinha pela torcida do Vitória, ele não tinha falado isso, ele tinha ficado calado, ele tinha se segurado. E nos bastidores ele ia falar, não, pô, vamos comer aí uma sardinhazinha frita. Eu não falei na transmissão porque o apelido do Bahia é Sardinha e tal. Aí, pô, tem que respeitar a galera. Mas não, ele não sabia, porque essa gente vive numa bolha. Quando eu digo pra você, galera, segue aqui o Nerd, segue o Luiz Heitor, segue o Selmo Camargo, segue a galera que torce para Fortaleza, Ceará, Sport. Por mais que a gente brinque, tire onda, de vez em quando faça uma cornetada aí com o Bahia, porque faz parte do futebol, é parte do nosso folclore. De vez em quando a gente tira uma onda. Nós conhecemos mais o Bahia do que essa galera, porra. Por mais que a gente tire onda, brinque, troque tapa na Copa do Nordeste, fale de rivalidade, o maior ou o menor do Nordeste, não importa. Nós conhecemos a história do Bahia, assim como vocês do Bahia, acredito que conhecem também a história do Sport, do Fortaleza, do Ceará, do Vitória. Segue a gente, porra. Segue a gente. Tem que seguir nós, não é seguir essa galera não, pô. Mas infelizmente eles têm um monopólio. São eles que transmitem os jogos. Mas quando for pós-jogo, vem assistir a gente, não assiste mesas redondas de ESPN, de Sport TV, de Jovem Pan, não assiste não, porque esses caras só vão falar do Flamengo e do Palmeiras e do Corinthians. Nós é que abrimos espaço pro Bahia. Sou eu, torcedor do Sport, que criei um canal do Bahia. É o Luiz Heitor lá no canal dele que fala do Bahia também. O Selmo Camargo que também fala do Bahia. O Luna. Somos nós que falamos de vocês. Além, claro, da mídia do Bahia. Sou Mais Bahia, Tom Bahia, Tricolor, Tricolor On, Bara Bahia, Bim Bahia e tantos outros. Darino, Baraúna e tantos outros, gente. Dá valor a gente aqui, porra, a gente. Porque por mais que a gente tenha a nossa rivalidade, na hora do bicho, do pega pra capar, um vai defender o outro. Porque nós somos nordestinos. E um dia, infelizmente não será comigo pelas minhas condições, tá? Eu vivo fora do Brasil, não sou famoso nem nada. Mas um dia alguém vai comprar os direitos de transmissão. Alguém nordestino vai comprar os direitos de transmissões dos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, do Raikyu Parta, vai colocar a equipe nordestina e vai ser o Nordeste falando pro Nordeste. E a gente não vai mais ter que aguentar esses cabas aí do Sudeste, porque na hora do vamos ver, só puxam pros times deles. Eles não fazem transmissões nacionais, eles têm alcance nacional, mas a transmissão é local. Se Júnior soubesse da história do Bahia, do que passa na Bahia, ele não teria dito Sardinha, não teria dito, gente, não teria dito, porque ele sabia que ia ofender a Bahia, ou o time do Bahia. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal, se aparecer um botão de hypa esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.